aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre clássicos menos conhecidos. Seja de escritores realmente que se perderam no tempo e a gente não lembra deles, não tem livros talvez no catálogo aqui, não tá muito fresco na nossa mente. Ou também livros que foram importantes para os seus autores no momento de publicação, mas que não fizeram sucesso como outros livros do mesmo escritor, ou mesmo livros póstumos que acabaram, enfim, não emplacando muito. Selecionei 10 livros para essa lista. Se você quiser a parte 2, já comenta aí. Se você tiver alguma ideia, se você lembrar de algum livro também nessa perspectiva, escreva também, por favor, aqui nos comentários. O primeiro deles é o livro Canaã, do Graça Aranha. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1902, e ele está ali emparedado entre o simbolismo, o parnasianismo, realismo e depois o modernismo brasileiro, né? O que geralmente categorizam como pré-modernismo. É um livro que merecia edições um pouquinho melhores, e eu só encontrei 2 edições, uma da Martin Claret e uma da Ática, edições bem pobrinhas, assim, bem simplesinhas. Eu acho que sendo um clássico desse, mereceria uma edição um pouquinho melhor, mas é um livro que, assim, pouca gente fala dele, né? Eu lembro que eu li esse livro na faculdade e é quase que um romance de tese, em que 2 personagens, o Milkau e o Lentz, eles discutem ali, são de 2 vertentes diferentes, filosóficas, e eles passam um romance conversando sobre isso, né? São 2 alemães no Brasil, o livro é de literatura brasileira, viu, gente? Mas os personagens são personagens estrangeiros, e como que eles olham para a Terra aqui, né? Esse olhar europeu. Então, são os 2 discutindo ali enfim, debatendo a partir das suas correntes filosóficas. O segundo livro é de um escritor muito conhecido, que é o Machado de Assis, e é o livro Casa Velha. Casa Velha é um livro póstumo, gente, é um livro publicado só em 1943, embora ele tenha sido publicado em forma de folhetim nos jornais na década de 1880, foi só em 1943 que esse livro foi publicado pela primeira vez. E não é conhecido como os clássicos do Machado, né, dos romances, né, Esaú e Jacó, Helena, Yaya Garcia, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Quincas Borba, etc. Então é um livro meio que esquecido do Machado, e tem algumas edições que eu achei no Brasil hoje, que é uma edição da Faro Editorial, que é uma edição, acho que é a mais nova e mais caprichadinha aí. Tem uma da LPM Pocket e também tem uma outra editora a mais aí. Então é um livro pouco conhecido. Para dizer para vocês, eu nunca li o Casa Velha, ele está na minha lista de leitura para 2024, por causa dessa nova edição. Tem o prefácio do escritor José Almeida Júnior, então assim, me chama muito a atenção e eu quero muito ler. E a sinopse é um padre que decide escrever um livro sobre o reinado de Dom Pedro I. Eu não sei nem se dá para chamar de clássico esse livro, mas pelo menos ele está entre o clássico e o contemporâneo, mas já chegando em ar de clássico, que é o livro A Jangada de Pedra, do José Saramago. Por que ele está nessa lista aqui, gente? Ele é dos anos 80, ele é de 1986. A Jangada de Pedra é um livro bem menos conhecido do Saramago, né? A gente, quando fala do Saramago, fala do Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez, fala sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, A Caverna, O Homem Duplicado, entre outros. A Jangada de Pedra, embora tenha sido adaptado para o cinema já em Portugal, é um livro pouco falado no Brasil. É um livro do qual eu já falei muito aqui, é um livro que eu analisei no meu mestrado, né? Eu fiz uma dissertação de mestrado nesse livro que conta a história da separação da Península Ibérica, separação física mesmo, gente. Acontece um terremoto e ali nos Pirineus, que é a cadeia de montanhas que divide a França com a Espanha, a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, se separa geograficamente da Europa e passa a circular, navegar pelo Oceano Atlântico, e as personagens, tanto os espanhóis quanto os portugueses, meio que perdidos, sem saber o que fazer ali com esse deslocamento de terra, né? Por isso é um barco, é uma jangada de pedra. Também muitos vão falar, mas o Saramago nem é clássico ainda, né? Bom, ele morreu em 2010, né? Ele já faz um tempinho que ele morreu, e faz muito tempo que ele escreve também, né? Então eu acho que é um livro que já está se descolando dos contemporâneos, né, para se tornar um clássico, então ele já está aqui na lista. Onde Estivestes de Noite, da Clarice Lispector.
E esse é um livro que eu li durante a faculdade, me lembro de ter gostado muito dele. Não foi leitura obrigatória da faculdade, eu que estava num momento bastante clariciano, assim, né, devorando tudo que vinha da Clarice, e eu me deparei com esse livro que é muito menos falado em relação a outros, né? A gente ouve falar muito da Hora da Estrela, a gente ouve muito falar da Paixão Segundo GH, de Felicidade Clandestina, de Laços de Família, entre outros livros, e Onde Estivesse de Noite não é um dos livros mais falados, eu acho que é um dos mais esquecidos, assim, da Clarice. E o livro teve essa primeira publicação em 1974. Ernest Hemingway, escritor estadunidense, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, é muito conhecido por livros como O Velho Mar, Paris é uma Festa, Por Quem os Sinos Dobram, O Sol Também se Levanta. Eu li a maioria desses, acho que desses só não li o Por Que os Sinos Dobram. Mas poucas pessoas sabem, muita gente não conhece, né, um livro dele chamado O Verão Perigoso. É considerado o último livro escrito pelo Hemingway, porque ele escreveu esse livro entre 59 e 60, e em 61, né, ele acaba tirando da própria vida. É um livro de não ficção, gente, é quase que um livro de jornalismo sobre touradas na Espanha. Então ele percorre vários lugares na Espanha e vários eventos sobre tourada para mostrar, né, os toureiros na Espanha. Eu particularmente acho isso uma prática, apesar que eu entendo a questão cultural, uma prática abominável nos dias de hoje. Não gosto, né, acho que deveria ser abolido, mas eu li o livro porque eu ganhei de presente de aniversário certa vez, e eu amei o livro, gente. É uma coisa maluca, porque você está lendo um livro de uma coisa que você detesta, só que a maneira de contar é tão boa, né, que fez eu gostar muito do livro. É um livro, então, que poucas pessoas conhecem. É um livro que só foi publicado, na verdade, em 1985, ou seja, é mais um livro póstumo dessa lista. Coelho Neto foi um escritor muito famoso na época do Machado de Assis, mas a obra do Machado sobreviveu ao tempo e a do Coelho Neto não. Era um escritor muito admirado pelos pares, tinha um número bom de vendas, simplesmente desapareceu no mercado editorial. Há poucas edições dos livros do Coelho Neto, há pouca gente que fala do Coelho Neto, e o livro Esfinge, de 1908, é um dos principais, né? Mas como toda a sua obra, é um livro também que é esquecido, um livro publicado em 1908, que dizem que é um precursor de uma literatura gótica no Brasil. Mesmo um livro de terror aí, que flerta com o terror, destoando um pouco do resto da obra do Coelho Neto. Publicado em 1948, o livro Presença de Anitta, do Márcio Donato, ganhou adaptações ao longo de sua história, a mais famosa na virada aí no começo do século XXI, na virada do 20 para o 21, né? E numa minissérie na Globo que causou várias polêmicas, etc, né? E é um livro que se assemelha um pouco a Lolita. Dizem que, né, muita gente fala que ele se inspirou em Lolita, mas Presença de Anitta foi publicado 3 ou 4 anos antes de Lolita, né? Só se o Nabokov lia em português para ler o Presença de Anitta. Então é um livro que muita gente nem sabe que é livro. O Presença de Anitta apareceu aqui no canal já quando eu fiz um vídeo sobre livros adaptados ao audiovisual, e também no vídeo que eu fiz sobre filmes que você não sabia, filmes ou séries ou novelas, que você não sabia que tinham vindo de livros, né? Então é mais um livro que aí tem uma edição super antiga, tá meio fora de catálogo e que precisa voltar ao mercado editorial brasileiro. Muito conhecido no mundo de língua inglesa, mas pouco no mundo de língua portuguesa, e nem tem edições mais recentes, é o livro Ivanhoé, do Walter Scott, publicado em 1819. É um livro que fala sobre cruzadas, é um livro que tem sua narrativa passando na Idade Média. Fala sobre cruzadas, sobre reis, sobre disputas entre povos ali, anglo-saxões, escoceses, entre outros. Em 1829, Victor Hugo publica O Último Dia de um Condenado à Morte. Mas ele é um livro um pouco esquecido dentre a sua obra magnífica, a poesia dele. Inclusive eu tenho o sonho de traduzir a poesia do Victor Hugo para o português, né? E ele fez muito sucesso aí com Os Miseráveis, com o Corcunda de Notre Dame, com O Homem que Ri, mas pouca gente lembra do Último Dia de um Condenado à Morte.
Então é mais um livro aí desses clássicos mais ou menos esquecidos. E para fechar a lista, mais um livro de escritor famoso, mas que tem outras obras conhecidas e essa não. Albert Camus, o argelino, francês, franco-argelino, Albert Camus, famoso por A Peste, A Queda, O Mito de Sísifo, O Estrangeiro, mas que tem alguns livros que poucas pessoas se lembram. É o caso do livro O Homem Revoltado, publicado em 1951. É isso então, pessoal. Fechamos aqui a lista. Escreva nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, se você gosta e se você quer a parte 2 desses livros clássicos que estão mais ou menos esquecidos pelo leitor contemporâneo ou pelo mercado editorial contemporâneo. E é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima!